Beleza. Bem, na aula passada, eu cheguei ao final com duas proposições. A primeira proposição diz o seguinte, tá? Se f e g, tá? São funções diferenciáveis, em P real, tá? No número real P, então o produto das duas é diferenciável em P com deixa eu só trocar aqui o pincel. Só, tá? Se f e g são diferenciáveis em P real, então o produto das duas é diferenciável em P com a seguinte fórmula. A derivada de f vezes g em P é a derivada da f em P vezes g de P mais f de P vezes a derivada da g em P. Então é a regra de Leibniz, né? A regra do produto para derivada. E em seguida, houve outra proposição, tá? Que diz o seguinte, se f, tá? É função diferenciável, se f é função diferenciável em P real e f de P é diferente de zero, vírgula, então a função 1 sobre f, o inverso multiplicativo de f é diferenciável em P com a derivada de 1 sobre f em P igual a menos a derivada da f em P sobre o quadrado de f de P, tá? Com isso aí, eu consigo o seguinte corolário, uma consequência direta dessas duas proposições, tá? E veja que todas as proposições de diferenciabilidade até aqui, eu as demonstrei usando o conceito de diferenciabilidade, via o limite do quociente de Newton em P. E agora, de posse dessas duas, eu tenho um corolário que dá a diferenciabilidade do quociente, que diz o seguinte, sejam f e g funções e P um número real. Se f e g são as duas diferenciáveis em P e g de P é diferente de zero, então o quociente das duas é diferenciável em P com a derivada
da F vezes G. E, então, I para reforçar, mas I, a derivada da F vezes G em P é o seguinte. É a derivada da F em P vezes G de P, tá certo? Tá bom? Menos F de P vezes a derivada da G em P, sobre o quadrado de G de P, tá? Essa é a regra do quociente. A prova disso. Prova disso é... Admita as hipóteses, tá? Admita as hipóteses. Então, daí, tá? Olha, a G é diferenciável em P e G de P é diferente de zero. Aí o que diz esta proposição aqui? Daí, a função 1 sobre G, ela é diferenciável em P e quem é a derivada da 1 sobre G em P? A derivada da 1 sobre G em P, quem é? É menos a derivada da G em P sobre o quadrado de G de P. Tá? Assim, vírgula, como F sobre G é o produto da F pelo inverso multiplicativo da G, pela regra do produto, ó, a F, por hipótese, é diferenciável em P. A 1 sobre G também é diferenciável em P. Então, pela regra do produto, assim como F sobre G é o produto dessas duas, pela regra do produto, F sobre G, porque F sobre G é o produto dessas duas aqui, F sobre G é o quê? Diferenciável em P, tá? E vou botar um com aqui, a derivada da F sobre G em P, quem é? Olhando para cá, não é o produto das duas? Então, pela regra do produto, quem é isso? É a derivada da F em P, vezes a função 1 sobre G aplicada em P, mais a F em P, vezes o quê? A derivada de quem? De 1 sobre G em P. Agora é apenas uma questão de substituição, mas isso é igual a derivada da F em P vezes quem é 1 sobre G aplicado em P? É 1 sobre G de P. Tá certo? Tá bom? Vezes não, mais o quê? F de P vezes a derivada da 1 sobre G em P. O que é que está errado aqui? O que é que está faltando? Está faltando o quê? O menos, faltou o menos. Ah, muito bem. Então vamos corrigir, faltou o menos. Vezes o quê? Menos derivada da G em P sobre o quadrado de G de P. Mas isso é igual a... Quem é isso aqui? É a derivada da F em P sobre G de P. E aqui fica parênteses, tá bom?
E aqui fica mais com menos dá menos, menos f de p vezes a derivada da g em p sobre o quadrado de g de p. Colocando no denominador comum g de p, quadrado de g de p, quadrado de g de p por g de p dá g de p, então ficaria aqui f de p vezes g de p menos f de p vezes g de p. E está demonstrado. Tá? Então sai a fórmula, quer dizer, eu só preciso ter trabalho aqui, tá? Eu não preciso ter muito trabalho aqui. Aqui sai como corolário. E corolário do corolário é o seguinte. Corolário sejam, vou colocar assim, para economizar. Se f e g são funções diferenciáveis num conjunto X contido em R e G de X é diferente de zero, qualquer que seja X pequeno pertencente a X grande, então F sobre G é diferenciável em X grande e quem é a derivada da F sobre G em X pequeno de X grande? É a derivada da F em X vezes G de X menos F de X vezes G' de X sobre o quadrado de G de X. Tudo bem, você pode dizer G de X ao quadrado. Agora, só uma atenção aqui, ó, a questão como se fala e o que isso está dizendo. G de X ao quadrado é isso aqui, ó. Isso aqui é G de X ao quadrado, mas não é G de X ao quadrado, é o quadrado de G de X. Mas tudo bem, eu mesmo falo por preguiça de falar mais alguma coisa, a gente diz G de X ao quadrado, mas G de X ao quadrado é isso aqui. O que eu quero é o quadrado de G de X. Então a leitura correta é o quadrado de G de X. Mas tudo bem. Eu continuarei falando errado, vocês também. Tá? Desde que a pessoa esteja lendo o que você está verbalizando, tá? Ok. E o outro corolário é o seguinte: se f e g são funções diferenciáveis, então o quociente das duas é diferenciável, e a derivada de f sobre g em x é quem? É derivada da f em x vezes g de x menos f de x vezes a derivada da g em x sobre quadrado de g de x. E isso, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f sobre g. Tá certo? Então fica aí. Ou seja, o quociente de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Portanto, toda função racional
Já que ela é o quociente de duas funções polinomiais, ela é diferenciável, porque toda função polinomial é diferenciável. E toda função polinomial é diferenciável por causa das duas primeiras regras gerais, por causa das duas primeiras proposições gerais, que diz que se duas funções são diferenciáveis no número real x, a soma das duas é diferenciável nesse número real x. Tá certo? Entendi? Das três primeiras, né? E o produto de uma constante vezes uma função diferenciável em x é uma função diferenciável em x. Tá certo? Tá bom? Na verdade são as duas primeiras, porque x elevado a n é diferenciável e eu não mostrei essa diferenciabilidade pela regra do produto, eu mostrei direto. Tá certo? Então, na verdade, são as duas primeiras. Então, toda função polinomial é diferenciável. Por quê? Soma de funções diferenciáveis é diferenciável e o produto de uma constante por uma função diferenciável é uma função diferenciável e foi mostrado que a função f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja n natural não nulo, é diferenciável. Tá certo? Então, pronto. Então, vejamos aqui, você tem essas regras. Agora, tá? Deixa eu apagar e aplicar. Então, ó, essa função aqui é uma função diferencial, função racional. E quem é a sua derivada? Regra do quociente. Tá bom? Mas a regra do quociente, tá bom? Antes de passar para essa daqui, eu vou colocar essa daqui, ó. G de x igual a x2 mais 2x sobre x2 mais 1. Essa função é uma função, pelo mesmo motivo que a de cima, também é diferenciável. Mas por que eu esqueci essa, por enquanto, estou botando essa? Porque a derivada da g em x é que aí passa um traço, né? A derivada da g em x. Derivada do numerador, olha o que a regra do quociente diz, né? Derivada do numerador, né? Tá aqui, ó, para cá. Tá melhor aqui. Ei. Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o quadrado do denominador. Então, observe. É a derivada aqui. Derivada do numerador, que dá quanto? Mais 2. Vezes o denominador. Menos. Repete o numerador. Fica quanto? x2 mais 2x. Tá certo? Vezes a derivada do denominador, que dá quanto? 2x. Coube tudo aqui. Isso tudo pelo quadrado do denominador. Ó, vê se está correto. Derivada do numerador vezes o denominador, menos, tá? Mais é na regra do produto. Repete o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o quadrado do denominador. Qual é a diferença daqui para cá, que vai ser na derivada? Não? Não, no procedimento da derivada. Claro que são funções diferentes, tá? Eu estou dizendo no procedimento da derivada.